Pode começar. Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo Diego, do curso de Desenvolvimento de Sistemas, e hoje a gente vai começar a competência 1 da nossa disciplina de Programação em Novas Tecnologias para a Web. Beleza? É o seguinte, hoje a gente vai bater um papo um pouco mais teórico, né, sobre o início da nossa disciplina. A gente vai trazer alguns conceitos iniciais, né, vai explorar um pouquinho aí essa parte introdutória da disciplina, até que a gente vá galgando as disciplinas, as competências, melhor dizendo, mais avançadas, tá? Então, nessa primeira competência, conforme o slide aparece aí para você, a gente vai reconhecer os fundamentos da web, né? O que é conhecer ou reconhecer os fundamentos da web, né? A gente vai primeiro, nesse momento aí, para conhecer um pouquinho da história da web, tá? Eu tenho certeza que o pessoal um pouquinho mais novo aí, né? Se você se encaixa nessa situação, tá mais ligado aí no smartphone e tal, talvez não conheça a história, né? Então é importante a gente pontuar algumas coisas sobre isso, para que você entenda a base do negócio, né? E como é que a gente chega lá no HTML, no CSS, por exemplo, que são as tecnologias que a gente vai utilizar nessa disciplina para confeccionar nossos sites e até mesmo algumas aplicações, certo? Então, perceba aí na tela que o Ceph e o Khan, né? Esses caras aí desenvolveram os protocolos iniciais da internet. E o que são protocolos, né? Protocolos são caminhos, são regras que os computadores utilizam. Entenda computador como qualquer máquina computacional que se comunique na internet, certo? Isso aí é o smartphone, o notebook, o PC, qualquer coisa desse tipo aí. E por que é que eles se conversam? Porque existem regras, porque existem protocolos, certo? Então, se não fosse esse desenvolvimento desses protocolos, dessas regras, não haveria a web que a gente conhece hoje. Então, note a importância da gente conhecer um pouquinho da história, né, para você compreender o todo. E em 1990, né, o Tim Berners-Lee foi o cara que de fato desenvolveu a www, que a gente pode chamar, a grosso modo, da nossa querida web de hoje, tá? Então, assim, tem alguns pontos cruciais que a gente vai passar aqui nessa competência 1 que podem parecer muito simplórios, mas que vão trazer situações bem interessantes, né? Explicações importantes também para que você compreenda como é que a linguagem e por que, que a linguagem funciona daquele modo ainda hoje, tá? Então, assim, trazendo um pouquinho essa situação aqui para o Brasil, quando é que a web de fato começou aqui no nosso querido Brasil, né? Eu tenho 40 anos, então eu tenho um pouquinho de história aí. Eu vou contar para vocês com mais detalhes no nosso podcast dessa disciplina também, tá? Mas daqui a pouco eu trago uma palhinha sobre esse assunto aqui para vocês. Então, assim, em 1995, aqui no Brasil, começou de fato a internet no formato comercial, ou seja, foi criada uma infraestrutura, né, com os ativos de rede, passagem de cabos, na época muitos cabos coaxiais, né, que ainda bem que não existe mais hoje, ou quase não existe, a maioria é fibra ótica, né? E um ano depois dessa situação, né, dessa questão comercial da internet no Brasil, a gente tem o boom dos provedores domésticos, né? Eu não vou fazer propaganda de provedor daquela época aqui, mas talvez alguns lembrem. Então, assim, nesse momento, a gente teve a conexão dial-up, né, aquela conexão de escada, que talvez alguns lembrem que a gente conectava a internet no final da sexta-feira, né, depois ali da meia-noite, para pagar um pulso e ficava até o domingo, né, com o computador conectado. Então, assim, isso faz parte da história da nossa web aqui no Brasil, da internet, tá? Então, hoje, conforme a NIC-BR, que é o órgão, é o núcleo, na verdade, que traz essas informações aqui sobre a internet no Brasil, a gente tem hoje 142 milhões de brasileiros acessando a web, né? É claro que a gente está falando de um cenário completamente diferente hoje, né? Em pleno 2024. A gente teve um boom
na época aí 96 até o final da década de 90 da internet, né? E logo depois veio os smartphones, né? Hoje a gente tem o maior número de acesso de fato das pessoas com o smartphone, tá? Beleza, a gente viu aí como é que a história funciona um pouquinho da web. Vamos conversar um pouquinho como ela de fato ocorre, né? Trazendo aqui para os nossos computadores, para sistemas, como é que isso funciona, né? A gente viu a história, na verdade. Então, como é que os computadores funcionam? A gente veja que eu estou trazendo as partes iniciais, né? Porque a gente se entendeu todo, mais uma vez falando. Então, antes de saber como a web funciona, como é que danado o computador funciona, né? Os computadores, certamente você sabe que são máquinas binárias, né? Ela tem um poderio computacional, mas ele usa 0 e 1, tá? Ele é uma máquina totalmente binária. Eu coloquei no e-book acho que é um link, é isso aí, para você clicar lá e ter mais informações, inclusive fazer alguns trabalhos, algumas continhas com o sistema binário, tá? Existe uma correlação entre o sistema binário e o sistema decimal que a gente conhece, que a gente trabalha, tá? Então, a partir daí, né, para que pudesse existir as aplicações, foram desenvolvidas as linguagens de programação, certo? Imagine você programar através de zeros e uns. É complicado. Já foi assim um dia. Então a gente tinha um modelo muito restrito de desenvolvimento e hoje, com a existência das linguagens de programação, tá? E já vou falar logo do começo. HTML não é linguagem de programação, certo? Guarda aí. Com essas linguagens, a gente consegue hoje desenvolver uma série de ferramentas, uma série de aplicações, onde o céu é o limite, né? Hoje a gente vê aí uma quantidade enorme de aplicativos, né, e de soluções para o nosso dia a dia. Beleza, mas como é que a web funciona mesmo, professor? A gente tem no slide aí, está aparecendo para você, a gente tem um cliente, a solicitação e resposta e o servidor, certo? Vou passar essa telinha aqui para trazer uma situação mais visual para você. Perceba que nessa tela aí a gente tem um usuário, né, fazendo o uso do browser, que é um navegador. Aí a gente tem o Chrome, tem o Firefox, tem uma série de navegadores, né? Quando a gente digita lá o endereço e clica em navegar, né, dá um enter, por exemplo, esse browser ele vai fazer uma solicitação para o servidor, né? Entenda que o servidor é uma máquina, um conjunto de máquinas que tem aqueles arquivos lá disponíveis que vão te fornecer informação, certo? Então, o servidor vai procurar ali nos zilhões de páginas, né, e serviços que ele comporta a que você solicitou, né? A página inicial, por exemplo, a página de contato. Aqui do AVA, quando você clica na avaliação, ele está fazendo isso. Ele está indo lá exatamente onde você solicitou. É por isso que existe a referência do link. E o servidor faz esse processo, tá? Ele, independente da linguagem que foi escrita essa aplicação, nosso AVA eu vou chamar de aplicação, tá? Que é um ambiente virtual de aprendizagem. Ele vai formatar em HTML, que é uma linguagem de formatação, certo? Ou de marcação, como queira chamar. Por isso que eu já coloquei que não é linguagem de programação. E vai compilar e trazer para você aquela parte visual que você enxerga aqui no nosso aula, certo? Então é isso. O funcionamento da web basicamente é assim, beleza? Se tiver dúvida aí, não esqueça de escrever no fórum. Vamos lá. A web nos dias de hoje. Eu queria chamar a atenção aí no slide, né, que a gente tem diversos tópicos que a gente vai conversar um pouquinho e para não estender muito a nossa aula aqui, tem muita coisa no e-book também, eu queria trazer algumas informações bem triviais aqui sobre esses pontos, certo? A gente tem Web 3.0 para frente, por isso que eu coloquei o mais, segurança na web, inteligência artificial, privacidade de dados, cloud computing, educação e conscientização e a nossa legislação de 2018, a LGPD, tá? Quando a gente fala de Web 3.0,
a gente está falando de um momento recente, né, que está se caminhando aí para 4 e quem sabe para 5. Né? A gente se fala muito da indústria 4.0. Existe uma ligação muito grande entre web e indústria, vocês vão saber. Segurança na web. À medida que a gente tem uma série de informações disponíveis na internet, a gente precisa pensar direitinho em como proteger, né? Não só a informação, mas como também os usuários e as corporações que estão envolvidas. Vez ou outra a gente vê aí notícias de que vazou dados, né? Que houve prejuízo financeiro, né? Prejuízo moral, que a gente vai discutir também, né? Então isso aí tem que ser pontuado, tem que ser considerado com bastante cautela nos dias de hoje, né? Inteligência artificial na web. Tem um exemplo muito claro de inteligência artificial que quase todos já tiveram experiência ou têm diariamente, principalmente o pessoal aí que trabalha como motorista de aplicativo, que é o Waze, por exemplo, né? O Waze usa muito inteligência artificial na web para trazer melhores caminhos, tudo ali que está sendo construído na hora que você traça um trajeto, por exemplo, usa IA, certo? Privacidade dos dados, né, que está incorporado à segurança da web e faz um link lá com a LGPD também, tá? Com a legislação. A partir do momento que a gente está exposto na internet e a gente contrata ou utiliza serviços gratuitos na web, né, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos dados. Tá? Existem políticas muito fortes do ponto de vista de segurança, né, e do ponto de vista legal sobre privacidade de dados. Cloud Computing é um termo que está na moda, bastante utilizado, né, que possibilita que as corporações e que as pessoas se utilizem de infraestruturas complexas a preços bem menores, né, e acessíveis. Vou dar um exemplo: os nossos drives virtuais, né? Hoje, vou dar um exemplo aqui, não estou fazendo propaganda, tá? Do Google Drive e do OneDrive da Microsoft. A gente tem uma infraestrutura disponível ali de data centers dos mais modernos do mundo, né? E um serviço gratuito que replica nossos dados, que possibilita que a gente armazene informações em a partir de qualquer dispositivo, tanto no smartphone como no computador, por exemplo, e eles estejam disponíveis 24 horas por dia em qualquer situação. Né? Eu até brinco aqui com os colegas e com os alunos que é mais fácil você ter um problema com o seu computador, por mais que ele esteja protegido, do que você perder um dado num desses drives. Então, hoje, a grosso modo, a gente só perde dados se a gente não tiver uma política de backup planejada. Tá? Tende a zero o risco de você perder dados hoje em dia. Educação e conscientização. Né? A partir do uso da web, com essas interações que a gente tem no dia de hoje, que possibilita a gente mostrar o nosso rosto, as nossas ações, as redes sociais estão aí em alta, né? É preciso haver uma educação e uma conscientização, principalmente que existem pessoas menor idade utilizando a internet, né? Existem conteúdos nocivos, então isso aí precisa ter um certo cuidado, né? E existem também pessoas mal intencionadas na web e a gente precisa ter um pouquinho de educação e conscientização com nossos dados e com nossas ações na web, certo? Por fim, a gente tem a LGPD, né? Apareceu T no final, né? LGPD, que traz as regras, né? A situação legal, como é que a gente deve agir e como as corporações devem agir com relação aos dados da gente, né? Então, assim, graças a essa legislação, as empresas estão mudando, né? Principalmente com as tratativas dos dados das pessoas envolvidas. Eu não sei se você já percebeu, eu acho isso um saco, cá para nós. Toda vez que você acessa um site, ele pergunta sobre os cookies. Se você aceita, se você rejeita. Por quê? Na LGPD, existe uma situação que obriga que o site informe o que vai fazer com os seus dados. Né? Claro, eu estou navegando o site. Não pense que o site não está colhendo informação. Ele está colhendo uma série de informações daquele momento que você está ali.
né? Em alguns sites, inclusive, a localização. Lógico que a localização não vai ser precisa, né? Mas vai ser uma localização baseada no servidor ou no data center que você está conectado, por exemplo, que fornece a internet. Então, ele consegue, por exemplo, saber o bairro que você está, certo? Então, a LGPD obriga que você determine se aceita ou não essa tratativa com seus dados, certo? Então, isso aí é um marco muito importante para a questão da privacidade, da segurança e de como a coisa acontece na internet. E eu vou trazer um desafio para você. Eu gostaria muito que você participasse do Fórum da Competência 1, fazendo o seguinte: escreva um pouco sobre o que você pensa da web para o futuro, né? Há 10 anos se fazia algumas projeções e que hoje a gente tem situações inimagináveis que ocorreram, né? E com o advento da inteligência artificial, a gente de fato não sabe o que vai acontecer, pelo menos eu entendo assim. Então eu queria trazer esse desafio para vocês no fórum da Competência 1, para a gente debater um pouquinho sobre isso. Você que está aí assistindo essa aula, pode ter informações bem interessantes, né, que a gente precisa, ou melhor, que a gente possa compartilhar com os colegas da nossa sala, certo? E comigo também. Nós, professores, também aprendemos com os alunos. Então, eu acho importante trazer esses desafios. Beleza? Eu espero que você tenha entendido um pouco dessa história aí, dessa introdução que a gente trouxe na competência 1. Dá uma lida legal no e-book. O conteúdo está bem colocado, bem interessante. E, claro, fazer as atividades, né? E, quase que eu esqueço, o podcast, né? Eu falei um pouquinho lá daquela questão inicial da web, né? Que eu ficava ali acordado até meia-noite da sexta-feira para poder fazer uma conexão e pagar somente um pulso. Na época você pagava por hora o pulso, né? Professor, o que é pulso? Eu vou contar essa historinha aí no podcast da Competência 1. Beleza? Aguardo você lá no podcast e na próxima semana na Competência 2. Beleza? Valeu!